A todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a família cristã, estamos mais uma vez aqui para expor as Escrituras Sagradas. E nesse dia, eu já peço que você acesse o canal da igreja, deixe seu like e ative o sininho das notificações. O tema proposto para o dia de hoje é o caráter da pregação. E para isso nós vamos ter como base o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo envia a carta aos Coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha problemas doutrinários e morais. Então Paulo, quando envia essa carta, ele diz no versículo 1 que ele não foi com sublimidade de palavras, ele diz que ele não foi com perfeição de palavras, com excelência de palavras, né? Ele foi com o objetivo de anunciar a Cristo, de anunciar o evangelho genuíno de Cristo, que aponta para Cristo e este crucificado. E quando a gente lê o versículo 1, a gente vai para uma referência que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que diz assim: Contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois a mim foi imposta essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo no capítulo 2 ele já anuncia aos Coríntios dizendo assim: olha, eu não vim anunciar a mim mesmo, eu não vim com sublimidade de palavras, eu vim anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E quando a gente olha para os púlpitos de hoje, a gente vê que o anúncio de hoje, nos púlpitos de hoje, é um evangelho egocêntrico, é um evangelho antropocêntrico, é um evangelho onde é o eu no centro, onde o homem é o centro. Mas Paulo, no versículo 1, ele diz que o evangelho que ele pregava era cristocêntrico, era apontando para a cruz, era apontando para o sacrifício, era apontando para a redenção e para a salvação das nossas almas. E no versículo 2, ele diz assim: Pois nada me propus entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a base do evangelho, esse é o verdadeiro fundamento, que Deus enviou o seu Filho unigênito em favor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que anunciar que Jesus veio, ele se fez pecado por nós, ele foi crucificado, ele foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 2. Eu não me propus a anunciar outra coisa a não ser Jesus Cristo e esse ressuscitado. Porque muitos não acreditavam na ressurreição, não acreditavam que Jesus foi crucificado, foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Lá em Lucas a gente tem uma referência que fala assim, Lucas 23, 46, Eis que está escrito que o Cristo morrerá, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E quando a gente vai para o versículo 48 de Lucas, capítulo 23, versículo 48, ele diz: E vós sois minhas testemunhas. Paulo entendeu muito bem isso. Paulo entendeu que Jesus Cristo foi morto, crucificado e ressuscitou, e que ele era testemunha. A testemunha, ela não pode anunciar outra coisa a não ser aquilo que ela viu, que ela ouviu e que ela sabe o que aconteceu. Era isso que Paulo estava dizendo aos Coríntios: eu vou anunciar a Cristo, eu não me proponho a outra coisa a anunciar a Cristo, esse crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando a gente vai para o versículo 4, Paulo diz assim: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. Paulo está dizendo a si mesmo: eu não falo da minha própria vontade, eu falo impelido pelo Espírito. E a gente vai entender isso quando a gente vai para Gálatas.
Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo diz assim: ainda que eu anuncie outro evangelho, ou um anjo venha anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado. E no versículo 9 ele repete: novamente eu vos digo, ainda que eu ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, seja amaldiçoado, seja anátema. Paulo está dizendo há quase 2000 anos atrás que vale para nós hoje. Quantos homens, quantos pastores, quantos obreiros, quantos pregadores, quantos missionários estão anunciando a si mesmo, estão deixando de anunciar a Cristo, e esse crucificado e esse ressuscitado, a Cristo que vivo está e vive em nós. Esse mesmo Cristo que vocês viram na cruz, que foi sepultado, esse mesmo Cristo foi assunto ao céu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e zela por nós e vive em nós. Paulo dizia que ele não veio com palavras de persuasão. Paulo dizia que aqui no versículo 4 que ele não faz nada pela força do seu braço. Paulo diz aqui que o que impele ele, o que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Está lá em João 16:8. Eu irei, mas eu vos enviarei o Consolador, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É isso que Paulo está dizendo a ele. Paulo está dizendo: eu não falo de mim mesmo, eu falo de Jesus Cristo, e esse crucificado, e ao terceiro dia ressuscitado. É esse que eu vos anuncio. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Quando a gente prega o verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho, há conversão, há regeneração, há salvação. Em Romanos 10, versículo 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando a gente anuncia o verdadeiro Evangelho, ele penetra o coração, ele gera fé, as pessoas creem, e as pessoas olham para si e elas são convencidas pelo poder do Espírito Santo que elas são pecadoras, que elas carecem da graça de Deus, que elas precisam se arrepender. É isso que Paulo está dizendo. Não é esse evangelho triunfalistas que estão anunciando hoje, dizendo: vem que tu vai vencer, vem que tu não vai ter problema. Não é esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que aponta para a cruz do Calvário, que aponta para aquele que se fez pecado por nós, que aponta para a expiação, que aponta para a redenção, que aponta para a salvação, que aponta para o nosso único e suficiente Salvador, que foi crucificado, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está e vive em nós. Essa é a nossa única esperança, a pregação do evangelho, o evangelho da salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o reino de Deus avance nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.